Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para que a gente possa resolvê-la. Vamos lá? Nós começamos aqui pelo comando que diz, no texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, olha só, tá vendo essa vírgula aqui e essa outra? Pega só o que está aqui, já entende e joga para o alto. Ao refletir sobre a atividade de cronista, ou seja, o texto reflete sobre a atividade de cronista. Não preciso mais dessa informação. Já entendi o assunto do texto, a abordagem do texto. A autora questiona características do gênero crônica. Opa, isso aqui é o quê? Isso aqui é um conteúdozinho que a gente já traz para a prova. O que significa uma crônica? Bom, crônica tem aqui em sua essência crono. Crono significa o quê? Lembre-se, cronômetro, cronologia. Crono está associado a tempo. E por que esse nome, crônica, é o nome de um gênero? Porque a crônica é um texto narrativo, tá? Que vai trazer aí uma abordagem com aquilo que faz parte do tempo do autor, certo? Então, a gente fala sempre assim, ó, contemporâneo. Por que contemporâneo? Porque é ao mesmo tempo, no mesmo tempo. Então, o cronista vai fazer o quê? Ele vai falar sobre situações cotidianas, situações rotineiras, aquilo que faz parte do seu contexto, tá? É um texto de características muito claras, é um texto curto, é um texto que privilegia aí a oralidade, muitas vezes, não vai ser um texto que vai trazer uma linguagem mais culta e que muitas vezes traz também a questão do humor, uma linguagem leve, tá? Então, a crônica está aqui e a autora está questionando características do gênero crônica. A gente tem um como aqui que está pedindo uma exemplificação, tá? Características como essa que você vai marcar aqui. Então, eu preciso conhecer o texto, saber quais são as características do gênero crônica que a autora questiona e depois a gente vai verificar qual está aqui, qual está associada aqui à nossa resposta. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Quer dizer, a autora, Clarice Lispector, já diz, ó, não sou cronista, mas estou pensando sobre. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Ela faz questionamentos e diz, não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Então, tanto o romance quanto os contos pertencem ao gênero narrativo, tá? Não necessariamente com contemporaneidade, não necessariamente trazem situações do cotidiano de quem escreve e não são textos tão curtos quanto a crônica. O conto pode ser curto, a gente tem inclusive microcontos, mas os romances não, eles têm uma extensão maior. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais. Olha aqui, ó, me tornando pessoal demais, característica da crônica. Correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente. Ah, então essa é uma preocupação dela. Ela diz que fica pessoal demais, né? E ela corre o risco de publicar a própria vida ali, que é bem próximo da crônica por causa da situação cotidiana. O que não pretendo. Outra coisa. Desculpa, outra coisa anotei, né? Outra coisa anotei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo mundo. Olha só que problema. Escrever para o jornal é algo aberto facilmente por todo mundo. E não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que sem mesmo sentir o modo de escrever se transforme. Então, se ele é aberto por todo mundo, o modo de escrever se transforma. É bom linkar esse aqui, ó, para saber que a transformação está associada ao fato de estar num jornal e não num livro. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas aí ela vem de novo, ó, queria que fossem mudanças mais profundas e interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Então, ela reclama aqui porque as mudanças que ela queria
ela queria que fossem interiores e não que fossem assim abertas a todo mundo. Mas mudar só porque isso é uma coluna, uma crônica, ser mais leve só porque o leitor assim o quer, olha aqui a crítica, ó, ser mais leve porque o leitor o quer. Divertir, a questão do texto mais leve, bem-humorado. Fazer passar uns minutos de leitura, né, só para isso. E outra coisa, ela já tinha colocado uma coisa aqui, uma segunda coisa e agora outra coisa. Nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Então, nós temos agora o conhecimento de que se trata de um texto de uma escritora, Clarice Lispector, que escreveu, né? São dela romances, são dela contos, e agora ela vai para o Jornal do Brasil para escrever crônica. E quando ela fala sobre escrever crônicas, ela emite a opinião dela aí e se questiona sobre. Então, vamos lá. A autora questiona características do gênero crônica, como? Na letra A nós temos relação distanciada entre interlocutores. Olha, se o autor e o leitor são contemporâneos, não há uma relação distanciada, tá? E ela diz aqui, ó, aberta facilmente por todo mundo, certo? Quando ela diz correndo o risco de escrever e publicar a própria vida. Então, nós não podemos marcar a letra A, porque uma característica da crônica é justamente abrir a contemporaneidade entre autor e leitor. A letra B diz o seguinte: a autora questiona características do gênero crônica como articulação de vários núcleos narrativos. Nós podemos ter vários núcleos narrativos, a gente consegue isso em textos mais longos, como nos romances, as novelas, as séries, e aqui não há esse questionamento, então a letra B também não pode ser a nossa resposta. Letra C. A autora questiona características do gênero crônica, como a brevidade no tratamento da temática. Brevidade no tratamento da temática? Onde é que nós vamos encontrar isso aqui? Ele diz assim: nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda, né? Mas aqui em cima nós temos, vou começar lá de cima para ficar mais fácil para você me acompanhar, tá? Nós temos pessoal demais, nós temos aqui aberto facilmente por todo mundo, né? Nós temos o modo de escrever que se transforme, as mudanças mais interiores do que aquilo que está ali, ser mais leve, só porque o autor assim o quer, fazer passar uns minutos, olha só, brevidade no tratamento da temática, divertir, fazer passar uns minutos, e aqui ela fala sobre a questão de apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado, ou seja, ela não alcança aquela profundidade na comunicação. Então, pode ser uma crítica? Pode, centrada nisso daqui, mas a gente vai ver as letras D e E. A autora questiona características do gênero crônica como descrição minuciosa dos personagens. Olha, a crônica não faz descrição minuciosa justamente porque ela é rasa, porque ela não se aprofunda, tá? Porque ela é curta, então não é uma característica do gênero crônica. Letra E. A autora questiona características do gênero crônica como público leitor exclusivo. Exclusivo, olha só, aberta por todo mundo, então não tem nada de exclusividade. Então, não podemos marcar aquelas que nós justificamos como inadequadas, confirmamos a letra C aqui e marcamos nossa resposta. Você está no nosso canal, se não se inscreveu, inscreva-se, curta esse vídeo e faça seus comentários, porque nós estamos aqui com você. É o EXP.